Carnaval, nós estaremos aqui fazendo uma atividade especial, viu? Já estou dando uma provocação, né? Dar uma provocada básica em vocês. No domingo de Carnaval, se você não estiver viajando no feriado, estará aqui conosco. Se você estiver viajando no feriado, estará acompanhando pela internet. Certo, equipe? Essas nossas... Está sendo transmitido ou está sendo só gravado? Gravado. Então, você pode logo depois acompanhar, não vai perder o domingo de Carnaval, dia 11, quando a gente vai estar encerrando essa escola bíblica de verão. Então, é um ponto importante. Não abdique da igreja no Carnaval não, viu, gente? O pessoal fala de pular Carnaval, mas o pessoal pula a igreja, né? Pula a igreja no Carnaval. Mas nós estamos aqui para crescermos juntos, só para a gente lembrar, nós estamos aqui com nesse mês e meio, o nosso objetivo não é conhecer. No ano passado, se você participou, também no mesmo período da Escola Bíblica de Verão, nós trabalhamos mais a questão de conhecimento, de métodos de estudos, né, que foi a Bíblia Descomplicada, para mostrar que estudar a Bíblia não é uma ciência espacial, né? Nada disso, é uma prática viável para todas as pessoas, Mas esse ano, a nossa ênfase, na verdade, é essa aqui, ó. É gostar, é ter prazer. O salmista fala que a Bíblia é uma coisa saborosa. Eu imagino que, embora você acredite no salmista, que você creia na Bíblia, em algumas ocasiões a gente não pergunta, porque a gente não tem coragem nem de tornar isso consciente, mas pelo menos lá nos nossos bancos de memória, lá no subconsciente, a gente diz assim, não, ler a Bíblia é importante, ler a Bíblia é uma orientação divina, ler a Bíblia é necessário, mas ler a Bíblia ser gostoso, aí é um outro departamento, não é? É um outro, para muitas pessoas, ler a Bíblia é uma obrigação, e é também, tá, gente? É também, a gente não pode achar que porque é uma obrigação, a gente tem o direito de torcer o nariz e dizer, não faço nada por obrigação. Não, obrigação é porque é um hábito a ser construído, mesmo que a gente não goste de ler. É uma instrução bíblica, né? Instrução. Ninguém gosta de ter uma agulha introduzida no seu corpo, mas se for necessário tomar um remédio ou uma vacina, essa agulha será introduzida. Ninguém faz isso assim, feliz da vida. Hoje vou tomar uma injeção, hoje vou tomar uma bezetacil. Antigamente eu falava bezetacil, né, doutores? Bezetacil. Hoje eu tomo uma bezetacil, que coisa boa, né? Ninguém faz isso, mas é necessário, A Bíblia é também algo necessário, mas ela pode ser mais do que isso. Você vê na própria Bíblia várias pessoas, isso é muito mais comum realmente na poesia bíblica, a descrição da Bíblia, da lei de Deus como algo maravilhoso. O Salmo 19 é muito gostoso, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sabe de cor? É o Salmo 19 mesmo. Salmo 19, segunda parte do Salmo, né? A primeira parte é os céus proclamam a glória de Deus, e a segunda parte é a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Gente, eu não decorei esse texto não, tá? É uma musiquinha. É uma musiquinha que eu estou trazendo na mente. Você não conhece essa musiquinha, não? Não conhecem? Quem conhece a musiquinha, levanta a mão. Quem conhece a musiquinha, levanta a mão. Então você com essa musiquinha, eu posso chamar aqui na frente para recitar, não posso? Posso, mas não vou, tá? Fiquem tranquilos.
Não recitei, eu cantei, aprendi cantando, igual os livros da Bíblia que nós cantamos no domingo passado, né? O Salmo 19 tem essa parte toda cantada, né? Então, o salmista fala isso, da maravilha dele, do privilégio que ele tem. E sabe, irmãos, nós vivemos numa cultura cristianizada. Eu não vou falar que nós vivemos numa cultura cristã, porque a cultura brasileira não é mais uma cultura cristã. É uma cultura cristianizada. Por ser cristianizada, nós tomamos por certo a disponibilidade da Bíblia. Nós meio que já admitimos tacitamente que a Bíblia está à disposição, que a Bíblia faz parte do cotidiano, até mesmo nos ditados populares, como eu brinquei com vocês, domingo passado, domingo retrasado. A gente não lembra que aquilo que já se tornou ditado popular, quem dá aos pobres empresta a Deus, é um versículo bíblico. Esse né? Esse né? Faça por onde que eu te ajudarei, não é bíblico, mas quem dá aos pobres empresta a Deus está na Bíblia. Então, já faz parte da nossa cultura cristianizada. Por isso, talvez, a gente não perceba quão privilegiados nós somos por ter acesso às Escrituras. Teve gente, irmãos, um pré-reformador chamado John Wycliffe. Ele foi queimado porque queria traduzir a Bíblia para o inglês popular. Ele foi executado por causa disso. Ele foi executado. E isso não era permitido. Hoje você tem acesso. Eu me lembro quando eu era criança pequena lá no Rio de Janeiro, que eu era um adolescente, crente, recém-convertido, criado na igreja, mas recém-convertido, portanto apaixonado por Cristo. Levar uma Bíblia para a escola só se você ganhasse o Novo Testamento dos Gideões, que era pequenininho. Porque todas as Bíblias, é o tamanho dessa que o Marquinhos deixou aqui, né? Grandona, então não dá para botar na mochila, não. Então, levanta o livro preto aí. Olha só, gente, olha só. Levanta, olha só como é que... Era o comum, né? Era o comum. Para levar para a escola, na mochila, só se ganhasse o Novo Testamento cinza dos Gideões Internacionais. Hoje, a gente nem lembra que tem a Bíblia, né? Vocês já perceberam, né, que eu cometo a quase heresia de ir para o púlpito com a Bíblia aqui, né? Mas eu boto no silencioso, para não tocar na hora, tá? Para o telefone não tocar na hora. A gente tem acesso fácil às Escrituras, palavra inspirada de Deus. O apóstolo Pedro diz: saibam de uma coisa, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos escreveram da parte de Deus. Olha essa expressão, eles escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é isso que nós temos. E aí vamos nos lembrar aquelas sugestões, né, desse cardápio, opções do cardápio de ideias para nós saborearmos as Escrituras. É bem verdade que esse gostar da Bíblia, ele acontece quando a gente faz um menu degustação. A gente não precisa escolher um ou dois uma ou duas dessas sugestões. Mas se a gente fizer um menu degustação, que é aquele que você vai e saboreia um pouco de cada, eu tenho a impressão que o proveito, a interação com a Bíblia vai ser mais plena, vai ser mais gostosa se você for colocando cada uma dessas sugestões em prática. Como eu falei para você, eu estou me submetendo àquilo que eu estou passando para vocês. Algumas dessas coisas já estavam na minha mochila, já faziam parte da minha prática. Outras não. E hoje é uma delas que a gente vai falar, é uma dessas que eu coloquei em prática, passei a praticar para poder falar com vocês
ter moral para falar com vocês, né? Não é só porque eu sou pastor que a gente não adquire a respeitabilidade porque tem o cargo de pastor, mas a gente conquista. Então, eu estou me submetendo a isso também. Só para que a gente lembre das 5 sugestões anteriores, para que você não deixe lá no seu, se você está baixando, se você está salvando lá, está nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tem a síntese de tudo isso, no YouTube tem as aulas armazenadas. Então, primeiro motivo, primeira sugestão para você aproveitar, lembre-se por que motivo, por que razão você lê a Bíblia. E qual é a principal razão? Lembra? Estava lá, primeiro domingo, a principal razão porque você lê a Bíblia. Você ainda lembra? Hã? Fala sem medo, gente. Relacionamento com Deus. Você não se relaciona adequadamente com alguém que você não conhece. O grande objetivo não é acumular conhecimento, mas é que esse conhecimento te leve a um relacionamento mais profundo, mais próximo, com aquele que é inefável, né? Não dá para a gente ver, não dá para a gente, é incompreensível, está acima de tudo, mas o que ele quis falar dele, ele deixou para a gente registrado. Então é para conhecer a ele que nós vamos no livro, é para conhecer o Senhor. E eu sempre que falo isso, eu não consigo deixar de lembrar do hino, né, gente? Hein? Lembram do hino antigo que fala disso? Enquanto, ó Salvador, teu livro lê. Quantos aqui são da velha guarda que nem eu? Conhecem, hein? Então, aqueles que conhecem podem fazer coro comigo? Vamos lá? Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, de auxílio necessito para ver, da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Então é para ver além da letra, ver o Senhor. Que coisa fenomenal, hein? Ver além da letra. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, vou mandar isso aqui, andar mais rápido com isso. A primeira sugestão é lembrar do motivo. A segunda sugestão para você desfrutar é quando você for à Bíblia, você manter as suas expectativas altas desse encontro com o Eterno através daquilo que o revela de forma mais clara para nós. Qual é a revelação mais adequada de Deus no mundo, gente? Qual é a revelação mais adequada, mais precisa de Deus no mundo? Qual é? Calma, gente, um de cada vez. Qual é a revelação mais precisa de Deus no mundo? Jesus, claro, não há dúvida. É Jesus Cristo. E como é que nós conhecemos a Jesus? Eu me lembro que o presbítero André, uma aula que estava dando aqui, eu não sei se foi uma aula ou se foi uma abertura escola dominical, em que ele falava que realmente, praticamente não existem pouquíssimos relatos a respeito de Jesus de Nazaré fora das Escrituras. Então as Escrituras é que falam de Jesus para nós, as pessoas que viveram com Ele, que andaram com Ele, que deram, isso talvez seja mais importante, eles deram a vida por causa dEle. Eu não daria a minha vida por causa de uma fábula, eu não daria a minha vida por causa de uma mentira, eu não daria a minha vida por isso, mas essas pessoas deram a vida. Fala, Marcos.
É o que é mais, é porque, é, exata. Sim, mas por isso a minha pergunta foi bem pensada aqui, né? Qual é a forma mais adequada, mais precisa? Porque Deus se manifesta de diversas formas, né? Exatamente. Ele é a exata expressão do seu ser. Eu li uma vez uma citação a respeito de Jesus, né? Uma versão daquela passagem que diz que nele habita corporalmente da plenitude da divindade. E eu vi uma versão livre que achei muito interessante, dizer assim: em Jesus está tudo de Deus que cabe num corpo humano. Achei uma sacada genial, né? Tudo que de Deus é possível caber num corpo humano estava em Jesus. Isso é muito especial. Então, ao ir às Escrituras que falam de Jesus, mantenha suas expectativas altas. É um encontro com a voz do Eterno. Terceira sugestão: tenha uma estratégia de oração. Eu descrevi aqui a estratégia e está lá no nosso Instagram. Se você quer relembrar, vai no Instagram. Não vou falar aqui, são estratégias antes, durante e depois do seu momento a sós com o Senhor. Quarta sugestão: assista ao filme inteiro. Aí nós tivemos aquele desafio de você ler um livro da Bíblia na semana, não é? Quantos estão aqui conseguiram fazer isso? Levanta a mão. Quantos estão aqui? Porque alguns se propuseram, né? Nem todo mundo. Eu não consegui, porque eu fui muito metido. Eu fui querer ler Jeremias, não consegui ler Jeremias todo naquela semana. Então, é ler o livro todo para que você tenha uma visão panorâmica. Quarta sugestão: domingo passado falamos sobre o quê? Você lembra? Recente. Gente, última aula, gente. Hã? Não. O tema geral. Repetição. Isso. Leia várias vezes a mesma passagem. Não é um mantra, mas é para que você se torne familiar. Você e o texto se tornem bons conhecidos, bons companheiros. O autor do texto te conhece muito bem, tá? O negócio é você conhecer aquilo que ele deixou para você. Então, conforme a gente repete, a gente conhece, a gente vai internalizando aquilo, né? A gente vai se vendo mais por dentro. E aí, nós tivemos um desafio da semana. Aí sim, o que o pastor Ercino falou. O nosso desafio foi que você escolhesse um desses capítulos para ler todos os dias da semana. E aí eu pedi que levantassem a mão, aqueles que queriam fazer isso, e várias pessoas levantaram a mão. E hoje eu quero saber quem fez a leitura de um desses capítulos. Tem gente que leu até outro, né? Eu vi que o Josué postou lá no Instagram que ele leu, mas não leu esse não, desobedeceu o pastor, né? Obedeceu pela metade, né? Está perdoado, irmão, está perdoado. Foram 8 capítulos que eu sugeri, né? Mas quem queria ler outros, à vontade. Quantos leram o mesmo capítulo todos os dias nessa semana? Levanta a mão. Opa, levanta com vontade e coragem. Querem dizer como é que foi a experiência? Qual foi o capítulo escolhido? Começando por aqui. Quem foi? Eliane? Salmo 103. Salmo 103. O que é que diz Salmo 103 mesmo? Hein, gente? O que é que diz Salmo 103? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as suas iniquidades. Eu não sei o resto, não. Não li todos os dias. Tem música. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga. Quem mais leu? Quer dizer qual foi? Diga, Vivian, qual foi o seu? Romanos 8. Esse capítulo é fantástico. É grandão, né? É grandão. Mas ele tem muitas ideias. E Paulo é terrível, né? Paulo, ele tem aquela capacidade
de fazer dos textos deles uma luneta. Sabe como é que é uma luneta? Repara que você estica a luneta, uma parte da luneta se encaixa na outra, né? Ele vai fazendo, vai encaixando um no outro. O sujeito, além de ser inspirado pelo Espírito Santo, tinha uma formação intelectual invejável. Então, o jeito dele escrever chega até a incomodar Pedro, né? Já viram que Pedro fala de Paulo? Essa é uma passagem muito curiosa, muito interessante, que dentro da texto de 2 de Pedro é um texto mais, é um livro mais tardio, diz que as cartas de Paulo são escritura. Pedro diz assim, como diz o nosso irmão Paulo, nas suas cartas que ele escreve, que ele fala certas coisas difíceis de entender, conforme a sabedoria que lhe foi dada, que os instáveis deturpam para a própria condenação, como também deturpam as demais escrituras. Então, Pedro está dizendo que o que Paulo escreve é escritura sagrada. Olha só, Pedro, vamos dizer assim, credenciando Paulo, de certa forma. Pedro era de primeira geração, então, ele testemunha. E o próprio Pedro, que certamente não teve o privilégio que Paulo teve da formação intelectual, né? Li aqui o que Paulo escrevia e falei assim, rapaz, isso aqui é difícil de entender mesmo, mas está lá, né? Então, Romanos 8 é uma dessas coisas célebres. Só uma curiosidade, você sabe por que Paulo escreveu Romanos? Ele não conhecia a igreja de Roma, mas a igreja de Roma era uma igreja na capital do império, certamente uma igreja de mais posses, já havia gente da casa de César, né, de origem nobre, e Paulo queria, ele escreveu para pedir patrocínio. Foi isso mesmo, gente, é isso mesmo, ele escreveu para pedir apoio financeiro para fazer uma viagem missionária para a Espanha, que era o fim do mundo na época, né, era o fim do mundo para o lado do Ocidente. Só que como que Paulo não conhecia a igreja não o conhecia, ele faz um compêndio de teologia para explicar para a igreja o que ele pregava, para que a igreja ficasse segura de que estaria patrocinando alguém leal ao ensino dos apóstolos. É por isso que a carta aos Romanos é considerado um tratado de teologia no Novo Testamento, porque Paulo, que não conhecia e não era conhecido pessoalmente pela igreja de Roma, mostrou o que queria pegar. Interessante isso, né? Missionário responsável, missionário que sabe se relacionar com a igreja. Então, uma curiosidadezinha, uma nota de rodapé aqui para a gente, né? Quem mais fez a leitura? Quem mais fez a leitura do capítulo? Qual foi o texto não sugerido que você escolheu, senhor Josué? Não está funcionando. Não adianta, está ligado, mas não está funcionando. Então fala alto. Sim, João 14. Isso, João 14, conversa de Jesus, preparando para ir embora, lá durante a última ceia, né? Aí só dizer assim que foi um texto que me marcou muito. Às vezes a gente passa batido, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ler a Bíblia assim, né? A gente já cansou de ouvir falar, pastor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas quando a gente internaliza isso, a gente vê que o Senhor ele é a resposta para tudo, entendeu? Porque Ele é caminho, verdade e vida. Então, se a gente está com Jesus, a gente tem tudo. A gente tem orientação, a gente tem consolo, a gente tem direção. Então, o Espírito Santo falou muito comigo nesse capítulo. Esse capítulo tem muitos textos famosos que a gente nem sabe que está nesse capítulo, né? Ele fala do Espírito Santo, né? Nesse capítulo, certo? Diga, Diego, qual foi o seu? Salmo 139, aquele do Deus incômodo, né? Deus incômodo, que conhece a gente do avesso, né? Santo incômodo. Exatamente. Quem lê esse salmo tem que perguntar, é um conforto ou é um incômodo, né?
Deus me conhecer tudo, até a palavra que não me chegou à língua ainda. Isso é um conforto ou é um incômodo? Mas deixa que vocês que respondam aí, cada um que lê. Mas alguém leu? Mas alguém fez a leitura todos os dias? Diga, Cecília, qual foi o seu texto? Eu li 1 João 3. 1 João 3. 1 João 3 é o texto que a gente cita sem ler totalmente, né? 1 João 3 é: se alguém não ama, não conhece a Deus, né? Por quê? 3 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Deus é amor, tralalalalalalala. Não esqueçam do tralalá, né? Mais uma musiquinha. Então, tá. Mas quando a gente... Isso, mas quando a gente lê no contexto, é outra história, não é? Quando a gente vê onde é que essa palavrinha tá, essas 3 palavrinhas só estão incluídas, a coisa aperta mais, hein? Aperta mais. Se alguém vê o seu irmão passando necessidade, tiver recurso e não ajudar, como é que pode permanecer o amor de Deus? Se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem não vejo? E outros questionamentos que João vai apertando parafuso e quase que espana a rosca, né? Então, claro que você pode sempre ler a Bíblia. Versículo 2. Então, querendo no microfone para poder, o pessoal que está ouvindo, ouvir. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Isso que me chamou a atenção, né? Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso aí é uma promessa assim, impressionante, né? Uma promessa impressionante. É só esperar o tempo chegar, né? Então, a prática de você ler várias vezes a mesma passagem te ajuda a ter essas percepções. É interessante, porque o texto que me veio à mente de 1 João 3 não foi esse texto que veio à mente, que saltou aos olhos de Cecília, né? Às vezes é aquele texto que a gente passa correndo, mas se a gente ler repetidamente, a gente começa a perceber com mais clareza as pedras preciosas que estão escondidas nessas cavernas, né, das Escrituras. Então é um encorajamento para você. Você que não leu todos os dias, quanto tempo leva para ler um capítulo desse, gente? O quê? 4 minutos? Tamanho? 3 ou 4 minutos? 5 minutos? Já vimos o livro inteiro da Bíblia em 20 minutos, né? Então, 5 minutos você lê isso aí. Conseguiu fazer isso? Não esquece de tomar o remedinho, tá? Não esquece do remedinho, prioritrato de Cevirol. Não foi receitado por nenhum médico da igreja. Esse aqui é exercício legal da medicina espiritual que eu estou exercendo, receitando para vocês o prioritrato de Cevirol. Ou seja, se vira para priorizar a leitura da Bíblia, tá? Se vira, não existe um jeito. A agenda é sua e de Deus. Então você vai tratar disso. Bom, muito bem. Vamos entrar no tema de hoje. Como eu falei, é um tema mais breve, por isso me deu a licença da gente prolongar um pouquinho essa abertura, esse início. Hoje nós vamos tratar de uma única sugestão, porque na semana que vem nós vamos tratar de 2 sugestões que são irmãs. Então a gente precisa tratar das sugestões 7 e 8 juntas. E no último dia, no domingo dia 11, nós vamos tratar da 9ª sugestão, que é um desafio para você. Muito bem. Sugestão número 6, uma sugestão que eu resisti a aceitar. É melhor usar um daquele ali? Trocar? Ok. Eu uso esse daqui, tá. Eu confesso para vocês, eu confesso os meus pecados, como está no texto que o Jander nos trouxe hoje, confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, né? Então, essa foi uma sugestão que eu resisti durante um bom tempo, porque ela me pareceu meio esquisita,
eu confesso para você. Mas é muito óbvia. É simples, mas talvez seja a simplicidade que a tornou esquisita para mim. Isso aí. Lê em voz alta. Pelo que eu estou vendo, vocês são muito silenciosos. Se vocês fossem pentecostais, já tinham levantado a mão e falado, aleluia, amém, pastor, né? Mas presbiteriano é muito silencioso, não gosta de ler em voz alta. Hã? Mas eu resolvi fazer isso. Que foi que eu fiz? Eu fiz em duas ocasiões. Quando eu comecei a ler Jeremias, lá em casa, eu comecei a ler em voz alta. Gente, é muito diferente. É muito diferente. E aí, nessa semana, eu comecei a preparar uma série que eu vou trazer aqui para vocês daqui a alguns meses. É sobre a vida de um personagem bíblico. E aí eu resolvi começar a ler a vida desse personagem bíblico em voz alta. Aí que foi o que eu fiz? Peguei a minha Bíblia e detalhe, essas leituras eu não trago, não é o celular, não é Bíblia de estudo, não, é o texto bíblico. Eu peguei a minha Bíblia, que é a tradicional, a Bíblia, sem nenhuma anotação, e vim aqui para cima. Aí sentei ali nesse banco que está o Lucas ali, né? Sentei e comecei a ler em voz alta para mim a história do personagem bíblico. E conforme mudavam os personagens, eu ia fazendo as entonações diferentes. É uma história que eu já conheço, não é uma história desconhecida não. Mas ler em voz alta, para mim foi uma experiência muito interessante. E o mais gostoso disso é que isso não é algo que você está acrescentando ao seu cardápio. Não é uma tarefa nova, você não vai ter que fazer algo novo. Simplesmente, você vai fazer algo que você já está fazendo. Só que em vez de você ler na sua mente, você vai se ouvir. O que acontece é que quando a gente lê em silêncio, as coisas passam muito rápido. Eu tive essa impressão de que lendo em voz alta, parece que eu estava... sabe quando você entra no rio, na água, na piscina, na praia, na lagoa, e você começa a andar dentro d'água? Você progride, mas a resistência da água te faz andar mais devagar, e se você estiver ao ar livre, num lugar natural, isso é muito útil para você, porque você não vai pisar inadvertidamente numa coisa que vai machucar o seu pé, porque você vai necessariamente ter que andar mais devagar. Então, eu percebi que não é algo a mais, algo para acrescentar, é apenas um método, um jeito diferente de fazer algo que eu já fazia. Então eu leio em voz alta. Para mim é bem verdade que você vai ler mais devagar. Mas quem disse que a gente tem que bater meta? O alvo não é bater meta. O alvo é a gente degustar. E você sabe que se você comer muito rápido, você não degusta. Você quer ofender uma pessoa que fez uma comida gostosa, especial para você? Coma como se você fosse um presidiário. Bota a mão assim? Mas se você come devagarzinho, degusta, né? Então a ideia é exatamente diminuir a velocidade para que a gente possa saborear melhor. E a leitura em voz alta é algo que vai nos ajudar bastante a perceber as coisas. E se você associa a sugestão anterior a essa, fica mais legal ainda, ou seja, a repetição em voz alta, porque a cada vez que você passa por aquela passagem, para aquele texto bíblico, alguma coisa vai ter um tom diferente para você. Se você estiver lendo uma narrativa, uma história, você pode, numa primeira leitura, dar ênfase às palavras de um personagem. Numa outra leitura, você pode dar mais ênfase, mais entonação às palavras de outro personagem. E assim você vai conhecendo melhor as emoções, as nuances,
as intensidades. É uma experiência diferente. Confesso para vocês, irmãos, eu já vou fazer anos, né, de Bíblia. E para mim, fazer isso foi uma experiência nova, nesse mês. Ler a Bíblia intencionalmente em voz alta. Não é no culto, na hora da leitura da mensagem. Não, é lá, eu e Deus, sem ninguém por perto. Ler em voz alta. Então, de fato, ler em voz alta vai te obrigar a ler mais devagar, e isto vai te trazer alguns benefícios muito especiais. Eu separei aqui 3 benefícios para a gente. O primeiro dele é aquele que a gente costuma sofrer com ele, né? Ler em voz alta nos ajuda a manter o foco. Eu, como um dispersivo de nascença, preciso focalizar. Quantas vezes você já não começou a ler um texto bíblico e daí a 2 parágrafos, 3, 4 versículos, você percebe que não lembra mais o que leu 2, 3 versículos atrás, como se você tivesse feito um sobrevoo rápido, e tudo fica borrado para você. Tudo fica borrado. Você leu? Leu. Mas se você lendo assim rapidamente, sem falar, né, sem ser em voz alta, a leitura fica meio fora de foco mesmo. Então, quando você lê em voz alta, até se você perceber que leu assim aleatoriamente, você vai poder parar, vou voltar e vou ler de novo para mim mesmo. E aí você lê aquele texto em voz alta mais detidamente. É bem verdade que isso não é a solução para a dificuldade de focar, mas vai dar uma melhora nas suas percepções muito grande. Vai ser melhor. Gente, eu estou lendo essa história bíblica de um personagem que eu conheço bem. Mas ao fazer a leitura em voz alta, eu ouvi a voz dele. Entenderam, né? Licença poética. Eu ouvi a voz dele. Eu vi a correria dele, eu vi as preocupações, a perplexidade, a falta de crer. Eu consegui perceber isso, né? E eu poderia colocar o nome Alex ali no lugar do nome desse personagem e perceber que eu acho. Então, ajuda muito a manter o foco, tá? Experimente fazer isso. O segundo benefício é esse que eu acabei de falar com você. Você vai começar a ouvir a Bíblia de maneira diferente. Vamos lá. Vamos ser sinceros aqui. Quando você lê a Bíblia, normalmente, não é comum ela ter sempre o mesmo tom na sua cabeça? Quando você lê a Bíblia, vou ler a Bíblia assim, silenciosamente, ela tem aquele tom assim meio monótono, um ritmo vago, uma voz meio voz de bêbado, aquela voz meio mastigada. Não acontece com você? Comigo acontece. Eu ler a Bíblia sem... É comum isso, não é sempre, mas é comum a Bíblia ter um tom monótono, tão monótono que eu perco o foco. Tão monocórdico, né, que eu perco o foco. Se isso acontece, é porque a gente está lendo de uma maneira errada. E acontece com tanta frequência, não é? A gente lê porque tem que ler aquele texto hoje. Não essa não é a intenção. Agora, vê só. Tom bíblico, tom do texto bíblico. Eu queria que você imaginasse, vou fazer aqui um exercício. Eu vou ler um texto bíblico aqui em voz alta para você. Então imagine que você tem uma pessoa que mora longe de você, que você gosta muito, e que já faz um tempo que você não tem contato com essa pessoa. Aí essa pessoa manda uma carta para você. Carta, ó. Trair a minha idade, né, gente? Um WhatsApp? Pode ser. Mas é um texto longo, então não vai mandar por WhatsApp, não. Vai mandar por e-mail, né?
E essa pessoa fala assim para você, ó, deixa eu achar aqui o texto que eu separei, que eu achei um texto muito legal. Vou inclusive usar uma versão diferente. Deixa eu pegar aqui. Oi, gente, cadê aquela versão? Tá aqui. Essa pessoa que você gosta muito, que já faz tempo que você não vê, escreve para você esse e-mail, essa mensagem, seja lá, e ele diz assim, olha, fulano de tal, qual é o seu nome? Fulano de tal, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu me lembro de você. Quando eu oro por você, meu coração fica cheio de alegria, por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês, sua ajuda, em fazer conhecido o Evangelho de Cristo, desde que você o ouviu pela primeira vez até agora. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em você, vai continuar ajudando você a crescer em sua graça, até o dia em que a tarefa que Ele tem na sua vida estiver finalmente terminada, naquele dia que Jesus voltar. E é bem natural, olha só, que eu sentisse o que sinto a seu respeito, porque você tem um lugar muito especial no meu coração. Nós temos participado juntos da graça de Deus, mesmo eu estando aqui na prisão, ou ainda quando eu defendo a verdade e falo de Cristo aos outros. Só Deus sabe como é profundo o meu amor e a saudade que eu tenho de você, com a ternura de Jesus Cristo. Cheio de carinho, né? Cheio de amor, gente chegada, gente que tem essa liberdade, diz assim, amo você. E olha que não é seu cônjuge, não é seu namorado, não é sua namorada. Não, Filipenses 1. Filipenses 1, versículos 3 a 8. Essa carta carinhosa que essa pessoa escreveu para você. Mas aí um tempo depois, você recebe uma outra carta dessa mesma pessoa. Essa mesma pessoa manda uma carta para você, dizendo isso aqui, ó. Falando isso aqui, deixa eu ver aqui a linguagem. Essa pessoa escreveu para você, a mesma pessoa, tá? Escreveu dizendo assim, ó, estou realmente chocado com a rapidez com que você abandonou a Deus, pela graça de Cristo, que pela graça de Cristo te chamou. Você está se voltando para um tipo diferente de evangelho, que de forma alguma pode ser considerado o evangelho, viu? Algumas pessoas daí têm te confundido e querem desacreditar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que seja eu ou um anjo que venha do céu, anunciar qualquer outro tipo de evangelho, além daquele que eu já anunciei a você, que essa pessoa seja amaldiçoada. Eu repito o que já disse antes. Se alguém divulgar qualquer outro tipo de evangelho, além daquele que eu já anunciei para você, que seja amaldiçoado. A mesma pessoa que te ama profundamente, assim, estou chocado. Estou chocado como é que você está abandonando o evangelho de Cristo. Né? Paulo escrevendo aos Gálatas. Então, quando você lê em voz alta, você sente a nuance, a diferença de tom, de emoção. Então, a gente ouve a Bíblia de uma forma diferente. Né? Qual é a sensação? Né? É muito diferente. Porque, às vezes, quem lê a Bíblia para nós, né? Nós, em voz baixinho, na cabeça aqui, é o seu Chatonildo Desinteressante de Oliveira, né? Ele é o leitor da Bíblia para mim. Né? Pode ser. Então a dona Monotonilda Sonolenta da Silva, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu... né? Não, esse eu não digo, para essa leitura do seu Chatonildo monótono de Oliveira, eu não digo amém. Para parar, né? Pois é, desse jeito não há quem resista. Então, ler em voz alta, você dá a entonação, você inclui toda a carga emocional da passagem bíblica. Por exemplo, o Josué falou de João 14, né? João 14, ele é cheio de tons diferentes. Filipe chega e diz assim: Senhor, a gente não sabe para onde que o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Filipe tem estado tanto tempo com vocês, e vocês não sabem para o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está sentindo a diferença de tom? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é isso, não é isso. Jesus está assim: Felipe, deixa de ser burro, né? Você é tapado. Tenho estado com vocês há 3 anos e vocês não entendem. Gente, eu vou para o céu e vou enviar o Consolador para esclarecer essa cabeça de vocês que não entendem nada. Então Jesus fala coisas que... É claro, eu falei com tom de pecador, tá, gente? Assim, Jesus não era pecador, então eu devia ter falado com um tom especial, mas é verdade, o tom é diferente. Então você vai passar a ouvir a Bíblia de maneira... Procura fazer isso. É interessantíssimo. O Jander vive aqui elogiando The Chosen, The Chosen, The Chosen, The Chosen. Eu também elogio, também gosto, né? Mas por quê? Porque nós estamos ouvindo o que acontece. Antes de Chosen eram as novelas da Record, né? A novela da Record, com toda a licença poética e tudo. Mas você consegue perceber as coisas. E coisas que aconteceram e você nem sentiu que ali por trás tinha uma mutreta, tinha uma segunda intenção do personagem. Quando você vê isso na televisão, num filme, você começa a perceber essas coisas. Essa semana a gente estava no estudo bíblico, estudando João, e aí estamos naquela cena em que Jesus é ungido por Maria. É ungido por Maria. E quando é ungido com 370 ml de perfume de Chanel número 5. Né? Nardo puro. Bálsamo de nardo puro. Era o Chanel número 5 da época. E aí, quando ela faz aquilo, aquele homem que se preocupava com os pobres o tempo todo, que só tinha olhos para os pobres, chega e diz assim: que desperdício. Ela podia ter vendido isso por 300 denários, 300 dias de trabalho de um trabalhador ganhar salário básico. Pegava esse dinheiro e dava para os pobres. Quem é esse homem com um coração tão grande que fala isso? Judas Iscariotes, né? Só que a gente não lembra que nessa passagem em Mateus e Marcos, todos os discípulos apóstolos concordam com ele. Então, quando você fala quando você lê em voz alta, você percebe a intenção, porque graças a Deus João descreve, olha, ele falou isso porque ele era ladrão, não é porque gostava dos pobres, não. João faz questão de colocar, porque uma mera leitura a gente não ouve, então João faz a narração, João dá o tom para a gente. Quando você lê isso e vê a observação de João, você percebe o tom diferente, você lê de uma forma totalmente diferente, porque na verdade, o que Judas estava querendo dizer? Ela vendia, e quem vai dar para os pobres, né? Em quem que ela confia mais para ajudar os pobres? Em quem que Maria confiava mais para ajudar os pobres? Em Jesus. Não havia ninguém que Maria confiasse mais do que ela ia fazer. Pegava o dinheiro, os 300 denários, botava na bolsinha dos apóstolos, e aí Judas e distribuía
270 denários para os pobres, porque o dízimo ficava para ele, né? Ele era ladrão, então, a coisa desse tipo, coisas assim. Então, quando você lê e ouve, a coisa pega uma outra característica. Fala, Josué. Pastor. Estando aqui, lendo aqui o Salmo 1, eu acho que é até um indicativo de que a Bíblia nos recomenda que ela seja lida em voz alta. Porque fala aqui no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E eu já vi algumas notas de rodapé de Bíblias de Estudo, que esse verbo que é traduzido aqui por meditar, significa você murmurar, recitar a palavra Exatamente. de Deus. Era um hábito mesmo dos escribas, né? Fazer, é a ladainha, que foi transformada na ladainha, mas a ideia a meditação é tornar consciente, tornar audível para os nossos ouvidos interiores, né? E isso fica mais claro quando entra pelos ouvidos exteriores. Isso é muito importante, muito significativo. E aí, um terceiro benefício, que eu acho que é muito interessante, é que ao fazer assim, a repetição não é uma mera repetição, mas você acaba retendo melhor aquilo que você leu. Até a memorização fica melhor. Se você quer memorizar a Bíblia e tem usado aquele pretexto que todo mundo que tem mais de 40 usa, e que na verdade é um esconderijo para preguiça. Eu não tenho mais memória, não. Quando eu era mais novo, eu tinha memória. Agora não dá mais para decorar. Não dá porque não quer, tá legal? É claro que nós não vamos ter a capacidade de memorização que as crianças estão tendo agora lá embaixo. Né? E que você que é pai, mãe, tio, avô, responsável pelo ensino da criança, olha, parêntese importante, igreja não é responsável pelo ensino das crianças não, tá? É o lar que é responsável. Aqui a gente só coopera. A gente dá o pontapé inicial de talvez um currículo, um programa, mas é sua responsabilidade em casa tratar disso. Voltando ao nosso assunto aqui, as crianças memorizam muito melhor que a gente, mas todos nós temos uma certa capacidade de memorização. A questão é que, quando a gente leva mais tempo para fazer, demora mais para investir, vai ser mais difícil, vai demandar mais esforço, é claro. E não existe parte do corpo que consuma mais energia do que o cérebro. Tá? Nós somos carnívoros por causa do nosso cérebro. Por isso que a gente come carne, porque senão todo mundo ia ser vegetariano. Mas nós precisamos dos aminoácidos das carnes, né, por causa do cérebro. Então, o cérebro é essa máquina maravilhosa que Deus nos deu. Repita, associe as coisas, associe a repetição com a leitura em voz alta, junta os dois e você vai perceber como você vai memorizar. E se conseguir colocar musiquinha, fica melhor ainda, porque a gente lembra através da melodia. Foi feito na década de 90 um estudo nos Estados Unidos, muito interessante, a respeito de apreensão, de armazenamento de informações. Eles fizeram com jurados. Eles separaram jurados, pessoas que normalmente eram convocadas para os tribunais do júri, e separaram em 3 grupos. Até anotei o nome, que é um nome esquisito, relatório Weiss-McGrath. Acho que falei certo, Weiss-McGrath. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um caso e para cada um desses grupos expuseram as evidências de forma diferente. Para o grupo 1, alguém contou as experiências. Alguém contou o caso e as evidências. O segundo grupo recebeu o material com a descrição do caso por escrito. E essas pessoas leram. E para o terceiro grupo, eles receberam o caso escrito e juntos ali alguém leu o caso em voz alta para eles. 72 horas depois, cada grupo, ou cada pessoa de cada grupo, foi trazida para contar as evidências de memória.
O primeiro grupo que apenas ouviu alguém falar, como vocês fazem quando vêm ouvir a mensagem aqui, 72 horas depois tinha armazenado cerca de 10% dos detalhes. 10% dos detalhes. O segundo grupo que tinha lido o caso, 72 horas depois tinha armazenado cerca de 20% dos detalhes do caso. E aqueles que acompanharam a leitura enquanto alguém lia em voz alta para eles, armazenaram cerca de 65% dos detalhes do caso, das evidências. Então, mais de 3 vezes mais do que o segundo grupo, que apenas leu, que é o que geralmente a gente faz, né? O que acontece é que a gente faz assim, ou a gente deixa os pregadores e os professores contar as coisas para a gente, aí fica só no ouvir, né? Ou então a gente apenas lê a Bíblia, assim, senta em casa e faz a leitura em silêncio, e aí o que fica armazenado é uma parcela muito menor, né? Fala, Marcos. Tem um recurso de leitura em voz alta. Isso, tem, exatamente. Eu estou entendendo que seria mais ou menos como se eu lesse em voz alta, alguém lendo para mim, em voz alta. É um recurso, Não sei se aproxima... Mas eu acho que o recurso da Bíblia em áudio, ele é mais para, por exemplo, quando você está dirigindo, quando está no carro e não pode ler, sim, naturalmente, sim, né? Eu acho que ele é feito com essa intenção. Porque... aí, pessoalmente, eu prefiro ler para mim, porque tem uma coisa que a Bíblia em áudio nem sempre vai fazer, que é a carga emocional daquilo. A Bíblia em áudio é muito boa. Mas seria melhor do que... É muito boa, não há dúvida nenhuma, né? Agora, é bom os dois, né? É bom o áudio e você está com o texto ali acompanhando. Mas eu gosto mais de ler eu mesmo, porque eu coloco a carga emocional ali, né? Mas na verdade, trata-se de uma aquisição de hábitos. Então, pode-se usar a Bíblia em áudio? Claro que sim, né? Mas eu acho que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer esse exercício de ler a Bíblia. Pode ser até murmurando, né? Murmurando, às vezes eu estou em casa. Aqui dá para ler um pouquinho mais, que durante a semana, assim, 6 horas, né? 5h30, 6 horas, não tem ninguém aqui na igreja. Aí eu venho para cá, eu posso ler em voz alta. Se alguém chegar ali, vão achar que eu estou meio maluco, mas é uma experiência legal. Eu venho aqui. O ambiente do templo também ajuda bastante, né? Então, a gente faz. Então, para concluir, para a gente colocar em prática, a gente não pode sair daqui sem ter algo para pôr em prática de verdade, né? Dever de casa, que a gente chama de desafio da semana. Qual será o desafio dessa semana? Você tem a coragem de aceitá-lo antes de saber qual é? Já viu que eu não peço nada que seja absurdo. Se você tiver fé em Deus e confiança em mim, será que alguém tem a coragem de aceitar antes de saber qual é? Gente, tô com moral lá embaixo. Ninguém nessa igreja confia em mim. Vou sair daqui deprimido, hein? Ninguém topa sem saber o que é? Aceita? Obrigado, Cléo. Você levantou o meu humor hoje, hein? Alguém mais tem coragem? Tem coragem de aceitar sem saber o que é? Maristela, né? Isso, Maristela. Mais alguém? E depois eu vou pagar um cafezinho para vocês duas, tá? Cafezinho por minha conta depois, mas só para vocês duas, tá? Você também, Cecília? Tá bom, então vocês 3, né? Pegaram uma diagonal, a primeira daqui, a última de lá, hein? A diagonal pega todo mundo. Gente, não vou fazer nenhuma maldade com vocês, não. Escolha um desses textos bíblicos diferentes, semana passada, para ler todos os dias em voz alta, com entonação e sem pressa. Faça os mesmos textos da semana passada. Os mesmos textos. Agora você escolhe um outro para ler todos os dias, só que agora em voz alta. Com entonação.
dramaticamente. Quantos aqui já fizeram teatro? Já fizeram teatro? Então você sabe que tem o que é chamado de leitura branca, né? Que é uma leitura do texto sem interpretação. Aqui não, aqui você já conhece esses textos. Nenhum deles é desconhecido para você. Não precisa ser uma leitura branca, que é falar uma leitura sem entonação. Aqui você coloca, especialmente se for um texto que você já conhece. Seria legal, talvez, você pegar um texto que você conhece e dizer assim, bom, eu já conheço, então eu sei em que pontos eu devo mudar a inflexão aqui, quando eu devo falar mais rápido, quando eu devo falar mais devagar, e ler todos os dias, uma vez por dia. Mas se quiser ler mais uma vez, pode ler. E aí colocar toda a carga emocional nisso. E se depois quiser colocar um outro texto também, né, ser tão desobediente quanto foi o Josué, vocês podem colocar um outro texto também, viu? Desde que seja a palavra de Deus. Ok? Quantos agora que sabem, dos que desconfiaram de mim, quantos aqui que vão topar fazer isso essa semana, pode levantar a mão com mais segurança? Ok, levanta a mão com vontade, com vontade. Fotografia. Fotografando, não estou fotografando não, gente. Não estou fotografando. Então, vamos na próxima semana, no próximo domingo, tomar o dever de casa, saber qual que você leu, qual a entonação, qual a carga emocional, e quem sabe você não pode até interpretar um personagem aqui, né? Esse versículo aqui, que eu nunca percebi assim, eu vi que foi dito assim, ó. E aí, botar ou chorando, né, lamentando, não sei qual texto. Fala, Kaline. Tá aqui. O Zé tá levando para você aí. O José Ricardo tá levando. Só um comentário rápido, porque todas as aulas na EBD, eu tenho percebido como que várias coisas que a gente faz com criança, a gente chega na vida adulta, para de fazer, e isso é a maior tolice. Então, assim, no círculo das mães, principalmente quem é mãe de criança, falar em LVA, a gente nem fala leitura em voz alta, é LVA. LVA, é? LVA, você digitar no Google, LVA. Leitura em voz alta passa vergonha. Toda LVA. Mãe de criança pequena sabe dos benefícios da LVA. Toda mãe. E como que isso é bom para criança. E assim, a gente percebe, eu vejo isso na Bela, né? Entonação, grava a história, concentra, foco. E a gente acha que isso é para criança e não é para gente, né? Afinal de contas, nós somos adultos, então, assim, muito sábios, muito capazes. As aulas aqui estão sendo no sentido de, olha, o que você está fazendo com seus filhos, faça com você também. É isso. Importante. Volte aos fundamentos. Vocês já perceberam isso? Que há uma coisa que eu acho muito, muito linda no Evangelho, é que no Evangelho não tem novidade. Se você olha para uma igreja, para um pregador de internet, que ele traz assim, a última revelação, a última novidade que Deus está trazendo para a sua igreja, desconfia. Eu gosto demais do hino da OMP. O hino da OMP tem uma frase que eu acho, o início do hino eu acho magnífico. Somos jovens num mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. Então o evangelho não tem novidade. A gente parece os atenienses, né? Que eram ávidos por novidade, queriam saber das últimas novidades. E aí a gente se perde, porque o que dá mais consistência à nossa jornada com Cristo são os fundamentos. São os fundamentos. O que nós estamos fazendo aqui, essa degustação, nada mais é do que um retorno às práticas, como o Kaline falou, que a gente teve, se a gente teve a oportunidade de ser criado no Evangelho, na infância, ou que a gente está dando para os nossos descendentes, e que valem tanto para a gente, fazem tão bem para a gente. Então, deixa as crianças em casa ensinarem a vocês isso, tá? Tragam as crianças para aquele momento do encontro familiar, do culto doméstico, e dizem assim, o que você aprendeu de cor? O que você decorou na Bíblia? E aí ela vai falar, e você repete com ela, você fala, e você, eu queria ver esse texto maior, deixa eu ler aqui com você em voz alta. E aí faça isso, porque vai ser proveitoso para você, e vocês vão criar um elo familiar em torno das Escrituras, que nunca mais será esquecido. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua criança
não precisa lembrar da tia da igreja quando for adolescente, quando for jovem, quando for adulto. Tem que lembrar das experiências espirituais que teve com você. Com você. Ela não tem, é claro, ela vai lembrar dos professores da escola bíblica dominical, claro que vão lembrar, mas é do que você fazia com elas na infância. Então, deixa esse legado, mas para você deixar esse legado, você tem que tê-lo na sua própria vida, senão é hipocrisia. Desenvolva isso, né? Aprendamos com as crianças. E aí, para executar, para desenvolver esse hábito, para desenvolver essa técnica, esse método regularmente, mais uma vez, receito para você o nosso remedinho, que é a solução para toda e qualquer desculpa que pode ser dada aqui, tá bom? Vamos concluir? Vamos orar? Fique em pé, porque daqui a pouco você vai para casa com alegria no coração. Nosso bondoso Senhor, muito obrigado por esta manhã juntos aqui. Eu agradeço por cada irmão e irmã aqui. É tão bom poder ver o rosto dessa gente querida e sentir que a gente está debaixo do mesmo Senhor, andando no mesmo caminho, lutando lutas parecidas, fazendo esforços semelhantes, tendo dificuldades parecidas. E é tão bom a gente poder estar junto aqui e se encorajar e se estimular e dizer, não desanima, não deixa, não fica para trás, vamos juntos. Ó Senhor, nos dê essa graça, essa bênção de perseverarmos naquilo que é tão essencial para as nossas vidas. Muito obrigado. Nos ajude, Senhor, a pegar gosto pela Tua santa palavra. Que a gente possa realmente ruminar, que a gente possa meditar com profundidade, com insistência, com persistência, sem desistir, desenvolvendo foco, lembrando da Tua palavra, memorizando, repetindo, tendo-a como voz do Senhor para nós, para que a nossa vida cotidiana seja nutrida pelo Senhor, e não pelas ideias vagas que a gente pode ter a partir de mensagens que a gente ouve, que mesmo que sejam boas e que sejam trazidas com lealdade, mas que a Tua palavra, acima de qualquer interpretação humana, de qualquer voz humana, possa ficar impregnada no nosso coração, possa ser o guia de cada um dos nossos passos ao longo da semana. Nos ajude a praticar, nos dê essa graça de experimentarmos o Senhor todos os dias através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.